Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho, Palavras que Confortam, trazer a vocês mais um tema que eu acho que vai ser super legal nós conversarmos neste nosso domingo. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que vocês curtissem esse vídeo se vocês gostaram, que vocês o compartilhassem, comentassem se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre o tema e também se inscrevessem nesse nosso canal para que vocês possam também assistir outros tantos vídeos tão maravilhosos que aqui possuem, tá bom? Vamos começar então. Como todos vocês estão sabendo, essas últimas semanas nós estamos fazendo um estudo sobre temas deste livro aqui, Um Jovem Obsessor, cujo autor espiritual é o Jefferson e eu o psicografei. Escolhi este livro porque ele é de um assunto bastante interessante. É um livro que serve para os jovens também, porque ele trata de temas como drogas, como as dificuldades que os jovens eles passam, as dificuldades da família quando estão envolvidas nesse tipo de coisa e muito, muito, muito sobre a ideia da obsessão, sobre as influenciações espirituais, seja sobre a família, seja sobre esses jovens. Então vale muito a pena nós estarmos fazendo este estudo, tá bom? Eu peguei agora uma parte deste livro que tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar hoje, que é Nosso Melhor ou Pior Conselheiro. E eu vou ler, uma partezinha que ela vai trazer para nós uma ideia do que eu gostaria de conversar com vocês hoje, tá bom? Vou ler. Ao ver a minha avó na minha frente, após tanto tempo de separação, e não suportando mais a saudade, fui correndo abraçá-la. Ela me colocou em seus braços e pediu que a seguisse. Minha avó acreditava em mim e disse que eu poderia corrigir tudo o que eu já tinha feito de errado. Nessa hora, eu me afastei dela revoltado. Não, vó, nada fiz de errado, eu apenas sobrevivi. Se sobreviver é errado, então continuarei errando pelo resto da minha vida. Meu neto querido, sei de suas dores e do quanto precisou lutar para sobreviver, mas você fez escolhas que o levaram à vida que teve e que tem hoje. Você precisa superar as suas frustrações, a sua raiva, entender os seus erros para que se liberte e possa vir comigo. Vó, por mais que me doa dizer isso, não posso. São estes sentimentos que me sustentam. Amo a senhora de todo o meu coração, mas não posso dar as costas a quem eu sou. Eu sabia lá no fundo que estava escolhendo o caminho da dor. O meu orgulho tinha sido ferido. Se eu aceitasse o convite, estaria dizendo que vivia a minha vida toda no erro. E isso eu não queria aceitar. Eu era vítima do sistema, e não ao contrário. Todo o meu ser desejava seguir aquela que era o meu ninho de gratidão, mas não conseguia agir diferente. Foi com lágrima nos olhos que vi a minha avó e aquele ser iluminado desaparecendo da minha vida, e aquela imagem jamais se apagou de minha memória. Bem, como vocês podem ver, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nós sustentarmos as nossas escolhas pelo nosso orgulho. A princípio, eu tinha imaginado o tema sendo da seguinte maneira: o nosso pior conselheiro. Só que depois eu comecei a perceber que eu estaria sendo extremamente injusta com esta ferramenta. Por quê?
Porque o orgulho, ele não é um mau conselheiro. Se nós não fôssemos pessoas que detínhamos ou detemos o orgulho, nós muitas vezes não nos impulsionaríamos para frente, baseado na nossa autoestima, por exemplo. Nós não nos possibilitaríamos vencer várias de nossas batalhas se nós não tivéssemos esta ferramenta chamada orgulho, que nos dá muitas vezes o fôlego para que nós pudéssemos ou para que nós possamos seguir em frente. Quando nós falamos que o orgulho ele é o pior conselheiro, é quando o orgulho está inflado. É quando o orgulho ele é colocado numa das primeiras posições de valores da nossa vida. É quando nós colocamos para nós que nós não podemos ser feridos, nós não podemos ser diminuídos de maneira nenhuma, mesmo que muitas vezes essa ferida, essa diminuição esteja baseada numa verdade. O que eu quero dizer com isso? Bem, se de repente alguém chega para mim e fala que em determinada atividade da minha vida eu não estou sendo boa o suficiente, neste momento o meu orgulho, para muitos de nós, ficaria ferido e eu me revoltaria. Bem, se ele se feriu, é porque o meu orgulho está inflado. Se ele estiver do tamanho certo, compreendido por nós, o orgulho ele seria afetado. Mas na hora que ele seria afetado, ele teria olhos para enxergar que esta pessoa que está me trazendo esta informação, ela muitas vezes ela está me trazendo uma outra ferramenta para que eu possa superar-me diante dessa minha deficiência. Porque se aos olhos dos outros eu posso estar não tão competente naquela atividade, isso significa que eu posso melhorar, que eu tenho a capacidade para melhorar, talvez não nos olhos delas, aos olhos delas, mas aos meus olhos. Porque se eu estou fazendo essa atividade, eu tenho condições de me aprimorar nela para que eu possa fazer um melhor trabalho. Quando nós falamos deste orgulho, nós precisamos dosá-lo. Precisamos ter olhos mais abertos para não inflá-lo, para que nós possamos mantê-lo no tamanho ideal, para que ele efetivamente sirva como essa ferramenta que muitas vezes nos impulsiona para frente. O orgulho, ele, na dosagem certa, ele é um presente divino para nós. Ele nos impulsiona, sim, e ele nos dá condições de nós desejarmos sempre estar melhores. Quando nós falamos que este orgulho, ele pode ser o nosso melhor ou pior conselheiro, é porque depende de nós colocá-lo no tamanho ideal. E muito mais, depende de nós agora para colocá-lo no tamanho ideal. Nós termos uma noção exata de quem somos, uma noção mais propícia daquilo que nós somos capazes de fazer e temperarmos tudo isso com um pouco de humildade, para que nós, aí sim, consigamos, a vida nos trazer circunstâncias que a princípio nos feririam no nosso orgulho, enxergarmos tais circunstâncias com a visão mais correta da misericórdia e justiça divina, trazendo-nos experiências que só nos farão nos aprimorarmos mais e mais na nossa caminhada divina. Eu espero, meus amigos, que hoje eu possa ter trazido para vocês um pouquinho, uma semente de reflexão sobre como nós poderíamos enxergar melhor o nosso orgulho, nos depurarmos melhor, abrirmos os nossos olhos
para que nós possamos evitar inúmeras situações em que o sofrimento ele abraça o nosso coração e nos angustia. E assim, sem precisarmos ficar feridos, nós seguiríamos em frente mais e mais nessa nossa trajetória de vida. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar novamente no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.